Eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria para nós estarmos nesta manhã, nesta comunhão, em torno da palavra de Deus, a qual gostaria de estar meditando com os irmãos, compartilhando um texto em Lucas capítulo 19, e versículo de número 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero saudar a todos os ouvintes da Rádio Panema. Que Deus abençoe a todos nesta cidade. Lucas 19, versículo de número 10, está escrito: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nada melhor do que nesta manhã estarmos falando do amor de Deus. E a expressão maior do amor de Deus é a entrega do seu único Filho, o seu unigênito, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Esse Jesus, ele esteve caminhando aqui na terra, mas antes dele nascer de uma virgem, a palavra do Senhor apontava para a sua vinda futura, o que ocorreu na íntegra. A Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, o primeiro livro, a primeira profecia messiânica nós encontramos ali, em Gênesis 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a semente da mulher, entre o seu descendente e a sua descendência. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sim, Jesus veio, Jesus nasceu, e ele mesmo disse para observar o que dele constava na lei, nos salmos e nos profetas. Por exemplo, na lei, o livro da lei é o Pentateuco, e em Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, no capítulo 18, fala-nos a respeito da vinda de um profeta maior que Moisés. Moisés foi o grande legislador do povo de Israel, um homem que pelo poder de Deus operou proezas, mas Jesus nasceu e foi maior do que ele, pois é o Filho de Deus. A Bíblia também diz nos salmos, muitos salmos messiânicos apontando para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia também fala-nos a respeito da vinda dele nos profetas. No livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, fala que Deus haveria de mostrar um sinal. A virgem haveria de conceber e dar à luz a um filho, e ele seria chamado Emanuel. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, fala-nos que este Emanuel, ele veio ao mundo. A palavra Emanuel, traduzido, quer dizer Deus conosco. Foi a vinda do próprio Deus para estar com os homens na terra. Se você se arrepender dos teus pecados e crer nesse Deus, você pode ter comunhão com Ele, Ele pode estar o mais perto de ti do que você imagina, porque através da vinda de Jesus, houve a oportunidade de Deus estar em comunhão com os homens. Os profetas falam-nos a respeito da vinda dele. O mesmo Isaías também profetizou. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Messias, isso aproximadamente 8 séculos antes, o que nos mostra como Deus é verdadeiro e eficaz em sua palavra. A palavra de Deus não cai em terra, mas se cumpre na íntegra. Em Isaías 9, versículo 6 está escrito: Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Sim, meus irmãos, meus ouvintes, nasceu Jesus, o Filho de Deus, maravilhoso para as nossas vidas. Todo aquele que se aproxima dele é abraçado por ele e recebe dele o seu amor, o seu poder e graça em sua vida. O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, também profetizou a respeito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e disse que ele haveria de nascer em Belém, na Judéia, e assim ocorreu. Jesus nasceu em Belém, na Judéia. O nome Belém significa casa de pão. Então nasceu aquele que é o pão da vida. Todo aquele que se aproxima dele tem o seu alimento espiritual. Jesus sacia a fome espiritual que o homem tem. O profeta Zacarias também profetizou no capítulo 9, versículo 9, que o Senhor Jesus Cristo haveria de vir e haveria de vir sentado em um jumento. E o Senhor Jesus assim entrou em Jerusalém sentado em um jumento e ali diante de uma multidão. Maranata, veio o Senhor Jesus e nós podemos assim esperar a sua segunda vinda. O profeta Zacarias também no capítulo 11, versículo 13, profetizou que este Jesus haveria de ser traído por 30 moedas de prata. Estou citando estes textos para comprovar que a Bíblia é a palavra de Deus, que o que a Bíblia traz em profecias teve o seu fiel cumprimento, o que nos mostra que o que ainda não aconteceu, com certeza acontecerá. Nós estamos vivendo dias de pandemia e o Senhor Jesus Cristo esteve ali no Monte das Oliveiras e mostrando a respeito dos sinais dos tempos, falou que haveria de vir peste sobre este mundo. São sinais que apontam para o julgamento final. Então, os salmos, a lei, os profetas, enfim, o Antigo Testamento mostrou que o Filho de Deus haveria de vir a este mundo trazendo salvação. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. E assim, no tempo exato, no tempo oportuno, no tempo preparado por Deus, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. A Bíblia diz a respeito dele como o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus, em sua presciência, antes de criar o primeiro casal e colocar ali no Éden, já sabia de antemão que esse casal haveria de pecar, de falhar e necessitaria de um Salvador. Por isso, Deus não foi pego de surpresa, mas providenciou o Salvador antes mesmo da queda. E o Senhor Jesus Cristo, ele começou seu ministério e enquanto esteve aqui na terra, ele cumpriu a vontade do Pai. O primeiro ano do seu ministério foi o ano da inauguração. Jesus entra em Caná da Galileia e ali opera um milagre, transformando água em vinho em um casamento, trazendo alegria. O Senhor Jesus Cristo operou muitos milagres, de tal forma que ele ficou famoso e o seu nome foi conhecido até mesmo na Grécia, o berço da intelectualidade do mundo antigo, e os gregos vieram vê-lo. E Jesus ficou muito popular, muito conhecido. E o segundo ano do seu ministério foi ano da popularidade. Então esta popularidade dele trouxe também muita inveja, trouxe muito ciúme, e a alta cúpula religiosa de Israel se levantou contra ele e queria matá-lo, e até que conseguiu, no terceiro ano do seu ministério, o ano da oposição, Jesus, ele foi morto, Jesus, ele foi à cruz, mas ele mesmo deu a sua própria vida, pois ele veio para isso, para entregar-se
pelos pecadores, dos quais eu sou um deles. Nós que estamos aqui somos pecadores, mas pecadores arrependidos, crentes em Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. A Bíblia diz em João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, o texto que resume tudo o que a Bíblia diz. Pois qual o objetivo da Bíblia, senão mostrar o Salvador dos homens, o Salvador da humanidade, aquele que pode resolver o maior problema do homem. Qual é o maior problema do homem? Será que é o desemprego? Não. Qual é o problema do homem? Será que é galgar patamares altos na sua vida acadêmica? Não. Qual é o maior problema do homem? O que é que o homem mais necessita? Qual área precisa mais ser suprida? É a respeito da sua vida espiritual. O maior problema do homem é este: responder à pergunta: onde passarei a eternidade? E a eternidade sem Jesus aqui não poderá ter Jesus lá. Então, para você ter Jesus lá, você precisa recebê-lo aqui. Então, aproveite este momento na meditação desta palavra e receba Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou os homens de tal maneira que, sendo nós ainda pecadores, Ele entregou seu Filho para morrer por nós. Jesus Cristo disse em João 5, versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. O apóstolo Paulo, corroborando esta palavra, quando ele escreveu a Epístola aos Romanos, que traz o tema maravilhoso da justificação pela fé, no capítulo de número 8, versículo 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aquele que está em Cristo não será condenado, mas ele é salvo, porque a morte de Jesus Cristo teve poder de resgatá-lo das trevas, de resgatá-lo das garras do adversário para as mãos de Deus, para a maravilhosa luz. Então fiquem com esta palavra neste dia maravilhoso que o Senhor fez, o Filho do Homem, isso identificando Jesus com a humanidade, pois ele teve dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana, e ele se identificou com os homens. Ele sabe a dor que você sente, ele conhece os teus problemas, ele conhece as tuas dificuldades. O próprio Deus, ele veio a este mundo e sofreu como homem. Então, ele te ama e você precisa apenas crer nesta palavra. Você precisa apenas recebê-lo em tua vida como Senhor e Salvador da tua alma e terás a vida eterna. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Este Jesus é maravilhoso, ele é o único Salvador. Um livro histórico que fala a respeito dos primeiros dias da Igreja de Jesus Cristo na Terra, a igreja que foi fundada com o sangue de Jesus derramado no Calvário e foi inaugurada em Jerusalém, o centro de adoração em Israel, com o derramamento do Divino Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a todos. Gostaria apenas de fazer uma breve oração e estaremos concluindo. Curvem as vossas cabeças. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença maravilhosa estamos nesta manhã, sob o poder do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, que essa palavra alcance os corações e que o Teu Espírito Santo esteja a convencer do pecado, da justiça e do juízo e encaminhar estas tantas almas para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.